pessoal, tudo bem? Então finalmente aí vou lançar o prometido, que era o norteador das aulas. Então vou aproveitar esse vídeo e vou lançar dois em um, ok? Então vou lançar o norteador da aula 1 e o norteador da aula 2. Então vocês já podem aproveitar inclusive, né, esse material que eu estou disponibilizando para aí o futuro estudo de revisão do conteúdo, principalmente para a prova, que a nossa prova vai ser presencial, ok? Então vamos lá. Em relação à aula 1, pessoal, é importante que vocês tenham em mente 3 questões conceituais. E para trabalhar essas 3 questões conceituais, eu pediria para que vocês atentassem a 3 pensadores. Então, o primeiro que vai logo ali no início do nosso capítulo 1, iniciar toda a carga conceitual, que é o Descartes, né? Então, vocês trabalhem ali fazendo anotações sobre o cogito ergo sum, que é o penso logo existo. Por quê? Um conceito que nós vamos trabalhar muito em relação ao capítulo 1 é sobre a dúvida. Então, Descartes ele escreveu um livro que se chama, aliás, Meditações Metafísicas, e ali ele questiona toda a nossa experiência com o mundo. Então, como que se dá o conhecimento humano? Isso se chama teoria do conhecimento. Então, nós temos os 5 órgãos dos sentidos, né? Até então sabemos que são 5, né? Tem outras teorias aí, mas enfim. E aí, em uma dessas meditações, ele faz uma analogia com a cera da abelha, né? Então, a cera ela é dura, ela é oca, ela ocupa um determinado espaço e ela tem cheiro de flor. Então, vamos ver, essa primeira experiência que ele teve com a cera da abelha, ele definiu, através dos órgãos dos sentidos, né, que essa seria a cera. Só que aí, com o passar do tempo, ele deixou em um lugar quente, com a luz do sol ou com a lareira, né? Então, vocês podem imaginar aí a maneira que melhor entenderem, mas assim, esquentou a cera, ok? Então a cera, aí ela já não era mais dura, ela passou do estado sólido para o estado líquido, ela não tinha mais cheiro de flor, então ela já tinha um cheiro diferente, um pouco fedido, vamos dizer ali, porque ficou derretida, então parecia que ela estava ocupando mais espaço, porque então ela parecia que estava só aqui a cera da abelha, tipo uma colmeia, de repente pegou mais ali espaço no lugar que ela estava. Então aí que veio a dúvida sobre a própria experiência que nós temos pelos órgãos dos sentidos. Então ele questionou, puxa, então será que eu posso confiar diretamente pela experiência e pelos órgãos dos sentidos? Por isso que ele é um racionalista. Então todo esse exame, depois dessa experiência primeira, tem que passar pelo exame da razão, da dúvida. E aí que veio a dúvida sobre todas essas coisas. Então, ela é líquida ou ela é sólida? Ela tem um cheiro bom ou ela tem um cheiro ruim? Então, veja que é através desse exame que a experiência e o conhecimento se tornam mais acessível e próximos, seja de uma questão mais real ou não, né? Então, ao contrário da escola empirista, o Descartes era um racionalista. Então vocês vão perceber que a questão da dúvida aí é muito importante, ok? Então o segundo pensador ali é o Sócrates. Então vocês vão perceber que qual vai ser o outro conceito a ser trabalhado ali? O diálogo. Então, como todos viram ali no material também, tem a discussão da maiêutica, então que o Sócrates, por ter essa analogia com as profissões, tanto do pai e da mãe, o pai que era um escultor e a mãe que era parteira, então uma maiêutica que vem do parto, de tirar esse conhecimento que já está dentro de você e colocar à tona, para fora de você, né? Então, e isso não era fácil, né? Então, como que eu tiro esse conhecimento que eu já tenho, que sendo das minhas experiências, das minhas vivências, através de uma bateria de perguntas? Então, era isso que o Sócrates fazia. Então, ele encontrava as pessoas ali na Ágora, né? Então na Grécia Antiga, na Grécia Clássica, e tinha esse costume de, ao encontrar as pessoas, né, fazer essas baterias de perguntas. Muitos têm isso como um método, eu não chamaria como um método, mas como um estilo de vida, como uma filosofia de vida, porque o método, falar isso é um pouco tênue, assim, principalmente para nós aí da filosofia, ok?
Então, a questão é do diálogo, então essa importância do diálogo. Então, vamos perceber que isso é muito presente ali na filosofia de Sócrates. Prometo que agora eu vou ficar olhando para cá. E então, tentem pegar esse ponto também, ok? Então, ali já vimos a dúvida, a questão do diálogo, então sempre tendo esses pensadores como pano de fundo, então ali Descartes, e agora Sócrates. E por fim, Aristóteles, né? Então vamos perceber a questão de um outro conceito discutido. Então veja aí já 3 conceitos muito importantes para vocês, que é a felicidade. Vocês vão perceber que em relação à etimologia, ou seja, a origem da palavra, nós temos ali a eudaimonia, que uma das outras, vamos dizer assim, simbologias etimológicas que traz essa palavra é o cultivo do bom gênio. Então, feliz é aquele que não vai ter o fim, né, das suas realizações em objetos ou coisas concretas, materiais, mas que seja esse autotrabalhar para a sua vida, ter uma vida boa no sentido não de coisas materiais, mas desse autoconhecimento também. Por isso, esse cultivo do bom gênio. Esse bom gênio é como se fosse o nosso psicológico. Estou fazendo uma tradução bem contemporânea, mas não seria, vamos dizer, a origem da palavra nesse sentido, mas esse trabalhar interno. Então, feliz é aquele que alcança esse estado e consegue trabalhar esse estado, está em perfeito equilíbrio também. Então, ele cultiva esse bom gênio, ele é feliz quando ele consegue fazer esse trabalho. Então, vou perceber que vai ter, vou só fazer um barulho estranho aqui, mas enfim, coisas que acontecem. Pronto, voltando, não vou fazer edição, ok? Então, esses 3 pontos conceituais eu gostaria que vocês estudassem, porque vai ser muito importante em relação à nossa prova também. Então, podem ter certeza, o que vai cair na prova. Descartes, vocês vão perceber que vai cair, falando assim mais dos conceitos desses pensadores. Sócrates e Aristóteles. Então, isso vocês podem ter já anotado, construir um mapa mental. E indo já para o conteúdo da aula 2, vocês vão perceber que também vão trabalhar a questão da ética e da moral, mas principalmente ali autores como Tomás de Aquino, Kant e o próprio Aristóteles retornando, vocês vão perceber que vai ser um conteúdo também chave aí para nossas avaliações, ok? Mas assim, só para tirar algumas dúvidas também em relação ao conceito, muitas pessoas às vezes confundem, às vezes não é nem confundir, é aquela dúvida mesmo normal, como eu recebi ali no fórum, tira dúvidas e não fale com o professor tutor. Puxa, professor, mas ali até entendi um pouco, mas qual que é a real diferença entre ética e moral? Vejam, pessoal, a ética ela se preocupa exatamente em estudar, em entender esses costumes de determinada cultura, enfim, sem fazer juízo de valor. Então, ou seja, a ética é que vai estudar os costumes, as morais de um determinado grupo, de um determinado vilarejo, uma formação social, sem fazer juízo de valor. Mas, professor, o que é fazer juízo de valor? É quando eu parto dos meus princípios morais para julgar aquilo que eu considero diferente, ou estranho. Vejam, eles lá naquela comunidade, o primo casa com o primo. Nossa, isso é totalmente errado, isso é pecaminoso, enfim. Não estou falando se vocês devam concordar ou não com isso. A questão é que numa atitude ética, num ato de reflexão, a ética seria essa ciência do refletir sobre os costumes, sobre as crenças de um outro grupo, sem fazer esse juízo. Porque a mesma visão que eu tenho desse exemplo que eu dei, desse grupo, esse grupo também pode ter conosco, entendeu? Então imagine que eles possam olhar, nossa, olha que estranho lá, eles não casam entre os primos lá, eles casam com pessoas diferentes, né, que não tem relação ali na árvore da família nenhuma. Então vejam, por isso que
A análise ética, ela tem essa relação com a moral, mas ela não é a mesma coisa, entendeu? Então, a ética é mais ampla, ela que vai possibilitar vocês fazerem essas análises, inclusive, outro exemplo, nós temos ali aquele que é moral, que em determinado grupo ele segue as regras, ok? Então são regras, como uma constituição do nosso país, tem as regras ali que são chamadas cláusulas pétreas. Então eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, por quê? Senão não tem ordem no grupo, entende? Então por isso que algumas regras são estabelecidas para que haja essa ordem e as pessoas tentem conviver o mínimo possível em harmonia. E vejo que mesmo assim nós não conseguimos ainda pelo menos um grau considerável ali de harmonia, né? Então basta ver todos os dias as coisas que acontecem, inclusive coisas que são consideradas como injustiça. Mas esse é um outro assunto, é um outro conceito, não vamos mexer aqui por enquanto, ok? Então vejam que se não houver pelo menos essa reflexão ética sobre os costumes, sobre a vida das pessoas, imagine o tanto de já existe a intolerância, imagine quanto mais intolerância não existir. Então veja que por isso precisa dessas cláusulas pétreas, como eu falava, que vai definir a moral de um grupo, as regras. Mesmo assim, então, vão ter aquelas pessoas que não vão agir conforme a moral do grupo. Então, tem aquelas pessoas que são morais, porque seguem lá os determinados princípios, e vão ter aqueles que vão quebrar as regras. Aí ele se torna o quê? Um sujeito imoral. O imoral é aquele que tem consciência dessas regras, que é estabelecida na ordem do grupo, mas mesmo assim ele quebra. Então por isso que ele é imoral, porque ele quebrou as regras. Ok? Tá, professor, mas tem o outro lá que é o imoral. O amoral, aliás, desculpa. O amoral é aquele que não responde pelos seus atos, seja a nível psicológico, ele já não tem tanto a estrutura às vezes, física e psicológica de responder pelos seus atos. Então, ele quebra a regra, mas ele não pode ser condenado porque ele pode ser considerado condenado ali por algumas pessoas que falam, isso é errado, enfim, mas vamos dizer, no campo da legislação, por exemplo, do nosso país, nós sabemos que não podemos fazer necessidades fisiológicas em público, né? Então vamos pegar um exemplo de uma pessoa com mais idade numa fila de banco, né, já não tem o controle ali da sua bexiga, enfim, acabou fazendo xixi na calça na fila do banco. Vamos prender o cidadão lá de 80 anos porque ele cometeu atentado ao pudor. Então veja, então isso é um sujeito moral. Mesma coisa uma criança que não tem ainda a consciência moral formada, bem definida, como nós temos, nós adultos, sabemos as regras, enfim. Então ela não tem essa estrutura psicológica fechada para discernir ainda sobre o certo e errado. Então vamos dizer que no caso também da criança, ela foi lá, fez xixi no muro da escola, enfim. Então por isso tem todo esse processo educacional desde cedo, mas vão considerar, vai responder pelos seus atos a partir de tal idade. E isso vai mudar de país para país. Nós vamos ter aí países que a criança responde pelos seus atos criminalmente, já com 9 anos de idade, e é condenada. Inclusive já teve países aí que a criança de 9 anos foi condenada à morte. Então, veja que é toda uma discussão, por isso da necessidade de uma reflexão ética. Mamma mia! Então, nós precisamos dela exatamente para não cometer juízos de valor e ficar apontando dedos, ser intolerante, isso está errado, isso está certo, ok? Então é isso, pessoal, acredito aí que tenha conseguido resumir o conteúdo conceitual principal da aula 1 e da aula 2 e que possa ter ajudado aí vocês para a prova que nós vamos ter aí no fim da disciplina, ok? Então qualquer dúvida pode contar comigo pelo Fórum Tira Dúvidas e pelo Fale com o Professor Tutor. Estaremos sempre nos encontrando aqui neste bate-canal e podem me contatar. Espero o feedback de vocês, ok, pessoal? Então um abraço, bons estudos, sucesso e falou!